Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem. Uma viagem para desmontar a nossa própria realidade. A ideia aqui é questionar tudo aquilo que parece óbvio, sabe? Desde a solidez do chão que pisamos até a própria definição de quem somos. Então, vamos fundo nessa história. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque, olha, a ciência moderna vem mostrando que o universo e o nosso lugar nele é muito, mas muito mais estranho e conectado do que a gente imagina no dia a dia. Vamos começar a descascar essa cebola camada por camada. E para começar, vamos olhar para o que há de mais próximo, o nosso corpo. A gente se olha no espelho e vê uma pessoa, um indivíduo. Mas se a gente der um zoom, biologicamente falando, a história é bem diferente. Somos menos um indivíduo e mais uma colônia ambulante. E aqui a matemática da coisa é simplesmente fascinante. O corpo humano é feito de uns 30 trilhões de células nossas, humanas, mas ele carrega por aí cerca de 40 trilhões de micróbios. É isso mesmo. Em número de células, somos mais eles do que nós. E o mais incrível é que eles não estão só de carona, não. Esses 40 trilhões de parceiros microscópicos são fundamentais para a nossa sobrevivência. Eles ajudam a digerir a comida, treinam nosso sistema de defesa e, por meio de uma conexão direta entre o intestino e o cérebro, podem até influenciar nosso humor. Eles produzem substâncias como a serotonina, por exemplo. Isso nos joga direto numa pergunta bem filosófica, né? Se esses bichinhos todos influenciam nossa saúde, nosso comportamento e até o que a gente pensa, a fronteira entre o eu e o outro fica toda borrada. Onde exatamente termina o indivíduo e onde começa esse ecossistema? Fica aí a reflexão. Ok? Já bagunçamos a ideia do eu biológico. Agora vamos fazer o mesmo com o eu físico e com o mundo à nossa volta. A gente sente o mundo como algo sólido, certo? Algo que a gente pode tocar, pegar. Mas essa sensação, bom, ela é uma das ilusões mais poderosas que existem. Eu sei. Essa frase parece um absurdo completo. Como assim? Nunca toquei em nada. A pessoa pode estar sentada numa cadeira agora mesmo, sentindo o peso do corpo, com as mãos numa mesa, sentindo o contato. Mas lá no nível atômico, o que está acontecendo não é bem um toque de verdade. O que a gente sente como toque ou pressão é, na verdade, uma força. A força é eletromagnética. Os elétrons que ficam do lado de fora dos átomos do nosso corpo estão repelindo os elétrons dos átomos da cadeira, da mesa. É como se existisse uma almofada de força invisível que impede que os átomos se misturem. E o ponto principal é este. Os átomos que criam essa repulsão são quase que totalmente vazios. Para se ter uma ideia, se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de um amendoim, os elétrons dele estariam girando numa área do tamanho de um estádio de futebol. Ou seja, o que a gente chama de sólido é, na verdade, um imenso espaço vazio organizado por forças invisíveis. Então, vamos recapitular. Somos uma colônia de micróbios feita de átomos praticamente vazios. A próxima pergunta é: de onde vieram esses átomos? A resposta para isso nos leva para muito, muito longe daqui, para o coração das estrelas. E isso aqui não é só uma frase bonita, uma metáfora poética. É física, pura e simples. Cada elemento mais pesado que existe no nosso corpo tem uma certidão de nascimento cósmica. Eles foram cozinhados no interior de estrelas que morreram bilhões de anos antes do nosso Sol sequer existir. Por quê? Lá no comecinho de tudo, no Big Bang, o universo era bem simples. Só tinha hidrogênio e um pouquinho de hélio. Os ingredientes para fazer planetas, para fazer vida, simplesmente não existiam. Eles precisavam ser fabricados em algum lugar. E essas fábricas cósmicas são as estrelas. Dentro delas, a fusão nuclear vai criando toda a tabela periódica, elemento por elemento. E quando estrelas gigantes chegam ao fim da vida, elas explodem como supernovas e semeiam o universo com todo esse material novo. Nós somos, literalmente, o resultado desse ciclo de morte e renascimento das estrelas. Ok, tudo isso que a gente conversou até agora, nós, os planetas, as estrelas, toda essa poeira estelar, parece uma coisa gigantesca, né? Mas se a gente se afastar e olhar para a foto completa do cosmos, tudo isso é só a pontinha do iceberg, é uma fração mínima do que realmente existe. Toda a matéria que a gente consegue ver, tocar ou detectar com nossos instrumentos, tudo isso representa apenas 5% do universo. Os outros 95% são um completo mistério. Invisíveis. E olha só esse gráfico. Ele mostra bem o tamanho do nosso desconhecimento. Pensa comigo. Cerca de 27% do universo é matéria escura. E, pasmem, 68% é energia escura.
Basicamente, a gente vive num oceano de coisas que não fazemos a menor ideia do que são. Ninguém sabe o que é a matéria escura ou energia escura. A gente só conhece os efeitos delas. A matéria escura age como uma espécie de cola gravitacional invisível que impede que as galáxias se desfaçam. E a energia escura é uma força misteriosa que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. Então vamos tentar juntar todas essas peças. Começamos nos vendo como indivíduos, e aos poucos fomos percebendo que somos uma pequena parte de um cosmos imenso e, em sua maioria, desconhecido. O que isso tudo diz sobre o nosso lugar no universo? Essa foi a nossa jornada até aqui. Desmontamos a ideia de um eu único, percebemos que a matéria sólida é uma ilusão, nos conectamos com as estrelas e, no fim, descobrimos que até as estrelas são uma minoria nesse universo. E acho que essa frase resume tudo de forma perfeita. Ninguém é um observador de fora olhando o universo. Nós somos uma parte do universo que, depois de uma cadeia de eventos que durou bilhões de anos, se tornou capaz de pensar sobre si mesma. E essa é a questão final que fica para a gente pensar. O que significa isso que a matéria que foi forjada dentro de estrelas há éons agora se organiza de um jeito que constrói telescópios para olhar para outras estrelas? A existência da consciência é talvez o fenômeno mais impressionante de todos. No fim das contas, essa talvez seja a perspectiva mais bonita e grandiosa de todas. Cada pergunta que a gente faz, cada momento de admiração ao olhar o céu, não é apenas uma experiência humana, é o próprio cosmos, através de nós, tentando se entender.